Apareceu aqui, pronto. Apareceu, não precisa. Pronto, meninas, bom dia. Quem entrou agora? Vocês assistiram a primeira aula online? Deu para vocês assistirem? Todo mundo? Eu não sei se vocês estão vendo, mas tem uma abazinha, se vocês colocarem no nome de vocês, tem uma aba que vocês colocam uma mãozinha do lado da mão de vocês, certo? E aí, qualquer pergunta que vocês tiverem, vocês podem levantar essa mãozinha, que aí eu apareço aqui. Tá bom? Então, a gente vai... Eu aparece... acho que o portal está congestionado, porque eu não estou conseguindo abrir. Certo. Mas eu mandei o vídeo também para vocês, como forma de arquivo. Vocês conseguem baixar esse vídeo. E aí vocês conseguem ver em casa, no computador de vocês, tá certo? Primeira aula. Que essa aula aqui que eu vou dar agora vai ser a continuação dessa primeira aula. Ok. Vocês estão vendo a parte do slide que eu estou compartilhando? Tá Sim. aparecendo? Pronto. Sim. Beleza. Então, a gente vai continuar com a parte de expositores de produtos, certo? Ok. Então, na aula passada, eu expliquei que a gente tem uma variedade de expositores, que são expositores móveis, expositores de mesa, expositores em forma de mobiliário, expositores em forma de arara e expositores de parede, certo? E aí, nessa aula, eu vou especificar o que cada um pode ter, entendeu? Então, nos expositores móveis, a gente tem uma série de variedades. Uma delas é a gôndola, aquela famosa gôndola de supermercado. Ela é muito utilizada nas lojas de artigos de alimentícios, na parte de farmácia também. Quando a gente tem produtos pequenos, a gente usa muito a gôndola. A maioria das gôndolas que a gente tem no mercado, elas são retangulares, mas também existem gôndolas redondas, né? E as extremidades dessa gôndola que vocês estão vendo aqui, a primeira coisa que aparece, ela é chamada de ponta ou cabeceira de gôndola, onde a gente utiliza muito para colocar os produtos principais expostos e também para colocar a comunicação visual da loja, certo? Dependendo do tipo de artigo que você vende. As gôndolas, né, que é uma forma de expositores móveis, elas podem ser muito utilizadas para fazer a parte de fluxo dentro de uma loja. Então, você consegue fazer um fluxo induzido utilizando essa gôndola, onde o cliente ele vai ter uma barreira física, né, e ele vai induzir o fluxo desse consumidor. Então, no caso aqui, esse exemplo desse layout, o cliente ele entrou pela porta, ele teve essa gôndola aqui de mercadoria, né? Aí ele participou aqui, ele passou por esse fluxo aqui desse corredor e para chegar ao caixa ele precisou passar por essas gôndolas. Então, em lojas maiores, em supermercados, em produtos alimentícios, que você quer induzir que o seu cliente ele tenha um fluxo, que ele veja todos os produtos, você utiliza muito essa gôndola. Em farmácia também é muito utilizado, né? A gôndola. Uma coisa importante que a gente deve frisar na hora da utilização da gôndola é que você não pode estocar vários produtos, né? E os produtos que forem maiores, eles devem ficar na parte inferior da gôndola, organizado nessa parte inferior. E os produtos menores, eles devem ficar organizados nessa parte superior da gôndola. E sempre colocar setorizado. Então, nunca colocar misturado, colocar por setores e por produtos similares numa mesma gôndola, para não ficar desorganizado e o cliente ficar perdido. Ou então, que sejam produtos de venda casada. Lembra que quem assistiu a primeira aula, eu expliquei o que é venda casada, que é justamente produtos que eles acompanham. Por exemplo, um pão, a venda casada dele vai ser uma manteiga, né? Vai ser um queijo, uma torrada,
pode ser uma geleia. Então, sempre produtos de venda casada que eles vão fazer o acompanhamento. São produtos que um precisa do outro. Além disso, na gôndola, a gente tem sinalizações, principalmente em supermercado, em lojas de produtos alimentícios, em padarias, lojas maiores. A gente tem uma sinalização, né? Nessa parte que pode ser na parte superior dessa gôndola ou na parte onde fica na frente, né, das prateleiras, que é chamada de faixa de gôndola. E a gôndola é importante, além da forma de organização dos produtos, a gente tem em mente a altura que a gente vai colocar os nossos produtos. Então, nunca colocar uma gôndola, uma prateleira inferior abaixo de 30 centímetros. Porque o cliente ele tem que ter acesso a esses produtos fácil, né? Então, o cliente ele tem que se abaixar o mínimo possível para pegar o produto. E os produtos principais ou menores, eles vão ficar na parte superior dessa gôndola. Então, sempre pensar que a gôndola ela não deve também ocupar o campo de visão do consumidor. Então, geralmente, o nosso campo de visão, ele fica em torno de 1,55 m a 1,65 m. É a média do nosso campo de visão, que é a altura dos olhos. Então, deve ultrapassar essa altura desse campo de visão e a prateleira inferior, ela não deve ser menor do que essa altura de 30 centímetros, né? Se você tiver uma gôndola que ela for mais alta do que esse campo de visão, ela deve ficar nas extremidades das lojas, ou seja, nas paredes. E aí ela pode ser mais alta, mas sempre ela deve respeitar a altura do alcance máximo do cliente. Qual é essa altura do alcance máximo? É 1,90, tá, gente? 1,90 estourando 2 metros. Mas o mais confortável é a média 1,90. Que eu tenho esse bonequinho aqui que eu mostrei para vocês. Pegando essa prateleira, então vocês estão vendo que o alcance máximo dele com as mãos que ele alcança é 1,90, tá? É importante também, na hora de você escolher o modelo da sua gôndola, né, na hora de comprar, você saber que tipo de produto você vai expor, né? Então, para cada produto, você tem um tipo de gôndola diferente, um tamanho diferente. Então, por exemplo, uma gôndola que vende roupas de malhas, né, roupas de frio, ela tem que ter 30 centímetros no mínimo ou superior, certo? Isso de altura e a profundidade dela tem que ser de 40 a 50 centímetros dessa prateleira. Já uma gôndola que você vai expor sapatos, botas, ela pode ter de altura no mínimo 18 centímetros e ela pode ter até 50 centímetros de altura. Dependendo, por exemplo, se você for expor botas, ela vai precisar ter uma prateleira maior. E a profundidade dos sapatos, eles vão variar de 30 a 35 centímetros, tá? Se você tiver roupas, que é a maioria, então você pode ter prateleiras com alturas de 20 a 30 centímetros e a profundidade dessa gôndola, ela vai ter que ser de 40 a 50 centímetros. Então, como eu falei, nós temos uma série de variedades de modelos de gôndolas, mas a maioria delas são retangulares. A gente pode comprar essa gôndola, vende na internet, existem fornecedores que trabalham só com gôndolas, mas também você pode mandar fazer por encomenda, né? Desde que você respeite essas medidas padrão. Nós temos gôndolas retangulares, que é a forma comum, a maioria das gôndolas são retangulares. Essa parte da frente, como eu falei, é chamada de cabeceira de gôndola, que é onde você vai organizar os produtos similares, colocar a comunicação visual para facilitar a visibilidade do seu cliente. E nós temos também gôndolas retangulares, ou gôndolas circulares, que elas são muito boas para a parte da circulação dentro da loja.
Então, ela não vai atrapalhar a circulação, ela vai deixar mais fluida a circulação sem ser induzida na sua loja. E aí, nós partimos para os expositores de mesa, que eu comecei a falar na aula passada e vou detalhar mais agora quais são os detalhes que a gente tem que ter desses expositores de mesa. Os expositores de mesa, eles são muito bons porque eles ficam numa altura próxima do consumidor, né? Uma altura que o consumidor ele consegue ter uma visibilidade boa desse produto e ela serve para dividir os setores da loja. Então, a mesa, ela já é um objeto, um artigo com que o cliente ele se sente familiarizado e, ao mesmo tempo, ele consegue ver fácil os produtos. Ela é ideal para expor peças de roupas que estão dobradas, artigos para casa ou acessórios de roupa, ou também para expor produtos que você quer mostrar para o seu cliente. Então, numa loja de roupa, geralmente você tem uma mesa centralizada para você mostrar alguma roupa que o seu cliente gostou e que ele está pensando em provar, então você vai colocar exposta nessa mesa, né, essa roupa, para que ele veja e visualize ela como um todo. Agora, a mesa, é importante você observar que ela vai exigir muita manutenção, por ser algo que o seu cliente ele vai estar sempre vendo, visualizando, né, no campo de visão, e vai estar sempre em contato. Então, o lojista ele está sempre tendo que organizar e verificar se está tudo de acordo com a apresentação da loja. As peças de roupas que ficarem dobradas, elas devem ser expostas em pilhas que não devem ser muito altas, né? Então, devem ser pilhas pequenas e do mesmo produto, sendo apenas tamanhos diferentes. Então, a gente começa a organizar as pilhas dos maiores e termina na pilha com os tamanhos menores. Sempre evitando que fiquem pilhas grandes. É melhor que você organize em várias pilhas do que fazer uma pilha muito grande e atrapalhar o campo de visão ou ter perigo de cair essa pilha. Outra boa solução que a gente tem para organizar as mesas é você fazer... Gente, só desligar aqui rapidinho. Outra forma da gente de organizar essas mesas é a gente ter mesas de alturas diferentes, né? Que ela é uma boa solução de você compor com o seu VM e organizar as mercadorias, causando um impacto na apresentação do seu cliente. Então, você pode organizar uma série de produtos dessa forma. Você consegue organizar produtos da mesma categoria com cores diferentes e tamanhos diferentes, ou produtos de venda casada dessa forma. Vocês estão vendo aqui produto de venda casada, por exemplo, o sapato que combina com essa bolsa, né? E embaixo ele colocou o estoque dos sapatos. Não é indicado colocar muito estoque aqui, a não ser que seja parte do seu VM. Você tem uma caixa bonita, com comunicação visual, com cores que vão fazer parte do seu VM nessa mesa aqui que fica aparecendo, essa parte inferior, tá certo? É possível também você utilizar na parte superior da sua mesa um manequim de meio busto ou um manequim para você expor acessórios, fazendo parte da apresentação do seu VM da sua loja. Então, na mesa, ela é muito utilizado também, além da exposição de produtos e a parte que o cliente ele consegue ter acesso ao produto, a gente também utiliza as mesas para fazer a apresentação e composição do nosso VM com manequins de bustos ou detalhes para acessórios como essa daqui. Vou passar agora para o mobiliário, certo, gente? O mobiliário é a parte de cadeiras, é a parte de armários, a parte de estantes, a parte de baús, cristaleiras. Então, é importante, esse mobiliário, ele faz um diferencial no nosso design da nossa loja e ele constitui uma importante forma de apresentação para a nossa atmosfera retal da nossa loja.
Então, a gente consegue ter uma apresentação de produtos diferenciada, tanto na parte da vitrine, como na parte interna da loja, quando a gente faz uma composição junto com os manequins, certo? Ou os produtos. É uma forma de apresentação de produtos, mas não é uma forma de você expor os produtos para os seus clientes estarem direto tendo contato com os produtos, né? Agora, é importante, quando você utiliza mobiliário, você se atentar ao fundo desses armários, né? Então, sempre se preocupar para que os armários, eles não fiquem, né? Um guarda-roupa, uma cômoda antiga, ela tem um fundo. Então, sempre quando você vai usar isso, ou que esse fundo fique para a parede, ou então, outra forma de você utilizar é você espelhar um outro armário para o outro lado, para que fique um de frente e um pro outro lado, né? E não fica aparecendo o fundo desses armários. Então, esse aqui é um exemplo de mobiliário que a gente está utilizando. Cômodas 20. Gente, tem alguém com a TV ligada. Eu peço para desligar o som, que está atrapalhando aqui. Quem é? Pronto, obrigada. Então, a gente tem essa forma de exposição com mobiliário. Eu vou pedir para desativar, gente, o som de vocês. Pronto. Então, a gente tem essa forma de exposição, né? Em que tem mobiliários vintage, com gavetas que servem também para estoque das roupas. Tem também esse banquinho, esse recamier aqui do lado, que você consegue compor com o seu VM da sua loja e, ao mesmo tempo, expor produtos. Mobiliários de mesinha para fazer com que faça parte do design da sua loja, da decoração da sua loja. E, ao mesmo tempo, o cliente ele se sente mais em casa, porque é algo que faz parte do dia a dia dele. Uma mesinha de canto, uma cabeceira, um armário. Então, torna mais a loja mais com cara de casa e mais familiarizada com o seu consumidor, né? Então, vamos passar agora para araras. As araras, elas são muito comuns nas lojas de roupa e elas podem ser encontradas de diferentes formas e tamanhos. Você já pode comprar ela pronta em lojas específicas que vende arara, ou você pode mandar fazer sobre medida para o tamanho da sua loja e espaço específico. Então, nós temos essa diversidade de tipos de araras, que são arara de grande capacidade, arara de barra única e araras circulares. As araras de grande capacidade, elas são muito utilizadas nas lojas de grande porte, né, que você tem um grande movimento e que ela tem uma grande quantidade de roupas e produtos para expor. Por quê? Porque ela tem uma versatilidade, você consegue alternar as alturas da sua arara, dependendo do tipo de produto e da estação que você vai expor esses produtos. Porque ela possui um sistema de cremalheira, que são braços retangulares, em que você ajusta o tamanho e a altura dessa sua arara de acordo com a necessidade dessa loja. Essas araras, elas são expostas frontalmente, os produtos, então elas ficam de frente, e elas são facilmente manobradas para a parte da reposição de produtos e alternância de produtos. Então, as araras de grande capacidade, um exemplo é esse aqui, só que a gente não consegue ver, né? Muitas lojas de Riachuelo, C&A, Renner, tem essas araras de frente, mas a gente não vê essas partes da cremalheira, porque tem um painel, né, de MDF ou de PVC que fica na frente dessa cremalheira, fazendo a parte do VM da comunicação visual dessa loja, né, para não aparecer essa parte dos ferros e das canaletas de ajuste. Então, é aconselhável sempre observar qual é a altura que vão ficar os braços para o seu cliente, para fazer sempre que fique na altura do alcance máximo do seu cliente. Então, a altura do alcance máximo que a gente utiliza é 2 metros. A média que a gente aconselha é 1,90, mas pode ser até 2 metros.
E os produtos menores, eles devem ser colocados na frente. A gente deve expor sempre em uma arara dessa de frente os mesmos produtos, só que de tamanhos diferentes. Então, os produtos maiores ficam atrás e os produtos menores vão ficar na frente. Então, aqui é um exemplo que é atrás, né? Que tem essa de arara de grande capacidade, em que a gente consegue ver essas araras de frente expondo produtos similares de tamanhos diferentes. Você também consegue colocar prateleiras nessas araras, certo? Arara de barra única. A arara de barra única, gente, é aquela velha arara conhecida, tradicional de espírito. Vocês já devem conhecer. Porque ela é solta, ela é como se fosse um carrinho, né? A gente chama de barra única porque a própria barra que funciona para expor a roupa, ela desce e encaixa no chão. Algumas dessas têm carrinhos, outras são de pé. É muito utilizada para expor em lojas em que você tem poucas peças, né? Em lojas mais conceituais. E são indicadas para expor produtos de uma mesma coleção de moda ou tendência. Então, é bom sempre não ficar saturada de peças, essas barras. Então, o ideal é que você exponha peças similares. Você pode, na verdade, você deve deixar um espaçamento entre essa arara. O ideal é que seja um espaçamento de 2 dedos entre cada cabide. Você pode organizar também essas araras de barra única por cores, né? Colocando da esquerda para a direita e começando pelas cores mais claras. Então, você sempre vai começar da esquerda para a direita e começar pelas cores mais claras, pelo degradê. Aí vai o branco, o cinza, o bege, né? Depois vai para os tons de verdinho ou azul. Sempre começa pelas cores mais claras até chegar ao preto, ao roxo, né? Que são as cores mais escuras. E outra coisa importante nessa forma de arara é que os cabides, eles devem ser padronizados, né? Mesmo estilo e no mesmo formato. E os ganchos devem ser virados sempre para o lado oposto do cliente, para facilitar na hora do manuseio, na hora da retirada do produto. Araras fixas. As araras fixas, elas são fixadas na parede, né? E ela tem esse varão que você pode colocar em um painel ou você pode colocar em L, sendo fixada na parede. Ela é uma forma muito tradicional de expor roupa, né? Ela é muito mais elegante do que as araras maiores, caneladas ou aramadas, mas ela não vai oferecer uma versatilidade grande para a sua loja, né? Ou seja, ela não vai poder mudar de acordo com a necessidade do seu produto, ela vai estar sempre ali fixa. Outra coisa importante na hora de você colocar essas araras fixas é que você não pode colocar muitos produtos, você tem que ter uma preocupação com o peso desses produtos para não flexionar essa barra, né? Porque como é uma barra inteira, se você colocar muito produto, essa barra ela pode, ao longo do tempo, flexionar. Expositores de paredes. Os expositores de paredes, eles são muito utilizados nas áreas periféricas das lojas, que são as paredes laterais ou de fundo, né? Ela não deve ficar centralizado. E ela funciona como um grande impacto para o seu VM, né? Que é o Visual Merchandising da sua loja. Então, nós temos uma diversidade de tipos de expositores de paredes, que são painéis canelados, são chamados de slat wall, as cremalheiras, que são chamadas também de sistemas verticais, e as prateleiras fixas. Então, a gente também pode fazer um mix disso aqui nos expositores de paredes que eu vou mostrar para vocês. Os painéis canaletados, ou slat wall, que são esses aqui da foto, eles possuem versatilidade na hora de expor seus produtos, né? Então, a gente tem essas madeiras que são caneladas
e essa partezinha, esse furo, onde você coloca o seu gancho, o seu cabideiro, né? Então, ele é ideal para você expor produtos de alta venda ou produtos pequenos. Então, lojas de produtos, de acessórios, farmácias também utilizam esse artifício, lojas de bolsa também utiliza isso. Você também pode utilizar nesses light wall suportes para prateleiras, ganchos e araras variadas. Então, por ela ter esse sistema de ajuste, você tem essas alturas diferenciadas, então você consegue alternar, colocando ganchos, colocando prateleiras, colocando araras para expor seus produtos de uma forma variada e diversificada, dependendo da necessidade da sua loja, né? Então, vocês comecem a reparar, quando vocês forem nas lojas, que tem muito esses light wall, que são essas canaletazinhas horizontais com esses ganchinhos, eles são ajustáveis, ou essas prateleiras ou araras ajustáveis, certo? As cremalheiras, que são chamadas de sistemas verticais, né? Elas possuem também, como a parte do slide wall, uma versatilidade muito boa na hora de expor os produtos. Então, ela é muito utilizada nessas lojas que têm grande rotatividade de produtos e de consumidores, e ela vai permitir uma série de variedades da forma como você vai organizar os seus produtos. Então, ela permite você colocar prateleiras, araras nas alturas variadas, tanto araras laterais como araras de frente, né? E aí você consegue fazer essa composição no seu VM de araras de frente para você expor seus produtos de frente, a parte também de estoque de produtos com maior quantidade na lateral. Você consegue também montar um look com essa arara de frente de produtos, né? E a cremalheira, ela vai ficar por trás desse painel. Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas tem uns tracinhos aqui verticais. Vocês estão vendo esses tracinhos verticais que tem aqui? Esses tracinhos verticais, eles ajustam de altura e você consegue variar, né? O que você vai colocar nessa cremalheira e a altura que você vai querer colocar o seu expositor. Seja uma arara de frente, seja uma prateleira, você consegue ajustar através desses furinhos que tem aqui nesse painel, tá? Aqui tá a cremalheira mais aparente. Gente, tem alguém com o microfone ligado falando. Eu peço para desativar o som, tá? Quem tiver, obrigada. Então, outra forma de cremalheira aqui, ela tá mais visível aqui pra gente, então tá aparente, e a gente consegue ver as canaletas verticais com as alturas diferenciadas, quando a gente consegue ajustar tanto as prateleiras como as araras, sejam de frente ou de lado. Outra forma de expositor de parede são as prateleiras fixas, que são muito utilizadas, né, principalmente em lojas de sapatos, em lojas de acessórios, né? Ela é uma boa forma de organizar produtos e também de padronizar o design dessa loja. Por quê? Porque ela vai estar sempre padronizada e você consegue fazer uma composição e uma identidade da loja mais fixa. Ela não vai ficar variando. Então, lojas menores, que elas têm artigos mais definidos, por exemplo, de óculos ou de acessórios, de bolsa, de sapato, elas utilizam muito prateleiras fixas para fazer parte do design e dessa atmosfera retal da loja. Né? Elas não possuem versatilidade na hora de expor, porque elas são fixas. E é importante frisar que você tem que pensar muito na iluminação. Como é que você vai iluminar os acessórios, os objetos que estão nessas prateleiras? Por quê? Porque se você colocar a iluminação só no forro, vai criar uma sombra nos objetos que estão nessa prateleira. Quanto mais profunda ela é, maior a sombra. Então, você tem que pensar em iluminações na própria prateleira. Então, o mecanismo de iluminação, quando você tem prateleira fixa, é você colocar
lâmpadas de LED na própria prateleira, como nesse primeiro exemplo aqui que a gente tem nessa loja de calçado. Cada prateleira tem uma lâmpadazinha de LED, onde você ilumina o artigo que está abaixo dele. Você pode também colocar fita de LED, como nessa loja aqui de bolsa, né, no segundo exemplo. Tanto na parte da frente, como também no terceiro exemplo, que é a parte de trás da sua prateleira, certo? Então, ele vai iluminar os artigos que estão na parte de baixo e não vai criar essa sombra nos objetos e nos acessórios que vocês estão expondo no VM da loja. Display de marca. Display de marcas são quando marcas, né, conhecidas, elas, além de vender os seus produtos para outras lojas, elas vão fornecer formas de display para organizar esses produtos. E esses displays, eles podem ser temporários ou permanentes. Quais são as vantagens? Ela não vai ter nenhum custo adicional para o estabelecimento, né, para o lojista, e elas são desenvolvidas especificamente para o tipo de produto e para a quantidade correta em que vai ser vendida para aquela determinada loja. Além disso, ela facilita na organização e no reconhecimento do produto e da comunicação com o cliente. Por ela já ter a comunicação visual, as cores do produto, sinalização, então vai facilitar na hora da comunicação e identificação pelo cliente. Os exemplos de display de loja, por exemplo, a marca Timberland, ela expõe os seus tênis junto com esse display, onde ela tem esse tijolinho, já vem pronto, essa prateleira aqui que funciona para estoque de produtos, e esse expositor no meio, que é um nicho para você expor produtos de coleção nova, produtos que estão em promoção. Então, essa marca ela já vende junto com os produtos esse display, certo? Isso é essa prateleira que a gente chama de corner também. Outra forma de display, essa marca Vans de tênis também, ela utiliza esse display com nichos de madeira e prateleiras que tem a parte da comunicação visual superior da própria marca. Então, fica fácil tanto do lojista organizar, como também dos consumidores identificarem a marca. Outra forma de display de roupa, então a marca, essa LPG, ela já vai vender os seus produtos com esse display. Esse display está em forma de cremalheira, como eu mostrei para vocês. Então, ele consegue ajustar também o lojista, como é que ele vai organizar esse produto, as alturas das prateleiras, as alturas dos varões de frente. Essa outra marca aqui, a Visla, ela também tem esse display. Quando ela for fornecer o produto para a loja, já vai vir esse display, que está em forma de cremalheira também. Então, você ajusta essas araras. Essas araras aqui está em forma de barra, ela consegue ajustar a altura, que ela tem esses tracinhos aqui verticais, e aí você consegue alternar a altura, porque por trás está aquele sistema de canaleta. Aí a própria marca, com esse display, ela já vem com a iluminação, né? Ela já vem com esse corner, com a iluminação e a comunicação visual da marca. Então, isso vai facilitar a identificação e a comunicação visual dessa marca para o consumidor. Como eu falei, é importante a gente sempre se preocupar para, antes de escolher que tipo de expositor a gente vai utilizar numa loja, qual vai ser o tipo de produto, né? Então, cada produto, ele vai ter um tamanho e uma altura variada, né? Uma profundidade e uma altura de prateleira. Então, como eu falei já anteriormente para as meninas, roupas, elas têm que ter uma altura de 20 a 30 centímetros de prateleiras. Sapatos já podem ser menor, então ela pode ter altura de prateleira de 18 centímetros de sapatos, no mínimo. Já malhas e abrigos, elas têm que ter no mínimo 30 centímetros de altura. E a profundidade também vai alternar. Então, se nós tivermos
Roupas, ela tem que ter uma profundidade de 40 a 50 centímetros. Calçados tem que ter no mínimo 30 centímetros de profundidade. E malhas e abrigos vão ter que ter no mínimo 40 centímetros de profundidade. E qual é o tamanho do seu produto, né? Então, aqui está um exemplo de tamanho de produtos expostos em varões, para a gente ter essa noção básica do tamanho, para na hora de escolher a forma de expositor que a gente vai optar na nossa loja. Então, por exemplo, um vestido médio, ele vai ter uma altura de 1,40 por 50 centímetros de largura. A média, claro que vai depender do tamanho, né? Um casaco, ele vai ter 1,60 por 55 de largura. Uma saia, ela vai ter 35 de largura por 35 de altura, em média. Uma calça ela vai ter 25 de largura e vai depender do tamanho da sua calça, né? Então, se você tiver uma calça que ela esteja dobrada, essa calça dobrada ela vai ficar na faixa de 70 centímetros. Já se ela estiver totalmente exposta, ela vai ter na média de 1,40, 1,50, dependendo do tamanho, ou até 1,20 m, mais ou menos. Saia pode ter 50 centímetros. Bolsas e acessórios, blusa dobrada vai ter 35 de altura, né? Essa parte aqui de largura também 35. E bolsas vão ter também, na média, 45 centímetros de largura. Então, sempre medir o seu produto e saber uma média do tamanho para na hora de escolher as alturas das prateleiras e a forma de expositor que vocês vão organizar. Outra coisa importante é sempre pensar no alcance do observador. Então, se vocês forem escolher araras, por exemplo, ou prateleiras, é importante que o alcance máximo do observador, do consumidor, ele esteja a 2 metros de altura no máximo, certo? Isso para mulheres. Para homem, lojas masculinas, você consegue botar até 2,15 metros no máximo, né? Já a parte de calças, a gente utiliza o varão até 90 centímetros, né, até o chão. Tanto feminina como masculina, tá? Então, a diferença das lojas femininas para masculina é que a altura máxima do alcance das femininas ela vai ser 2 metros e das masculinas, a altura máxima do alcance vai ser 2,15 metros. Aqui, do mesmo jeito, as distâncias também, é importante a gente estar sempre atento a essas distâncias. Então, quando a gente tem um varão, a gente tem que ter um espaço para roupa de, no mínimo, 55 centímetros, tá? Ele colocou 56, mas você pode considerar 55, tá? E se você tiver uma prateleira superior, o seu varão ele tem que ter um espaçamento de 5 centímetros para a sua prateleira. E o alcance médio que a gente tem feminino é 1,90, podendo ser o máximo até 2 metros, para o seu cliente conseguir alcançar o produto que está exposto nesse varão mais alto, tá? Então é isso, meninas. A aula de hoje, do vídeo de hoje foi isso, mas eu queria falar também do exercício 2 que eu passei para vocês na aula passada e saber se vocês têm alguma dúvida sobre ele. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Só um minutinho. Pronto, aqui. Compartilhar. Lívia? Oi. Deixa eu abrir É porque aqui. eu não consegui assistir a outra aula, não abriu nem no meu computador, nem no meu celular, não abriu. Quem é que E tá? aí eu não consegui. Sério? Letícia, Não conseguiu? E no não no consegui. YouTube, tu conseguiu? A Rafa ficou de me mandar o link, ou de falar contigo para me mandar o link, porque não deu certo. Vai demorar ainda. Tá tendo problema, gente, no... Tá. Assim, às vezes não abre arquivo. Não sei se essa conversão de arquivo tá dando certo.
Faz o seguinte, fala comigo no WhatsApp, que eu vou mandar para você. Aí vocês mandam pro grupo o link da primeira aula. Pode ser? A Rafa me mandou o link pelo e-mail. Deu certo? Mesmo assim, não deu certo. Nem a aula gravada, nem o arquivo que tem escrito Zoom. Também não abriu, só abriu os slides. Como assim? Eu mandei para ela, tipo, baixa o arquivo todo, mas não abre. Nem no celular, nem no computador, como se não existisse. Você baixa, mas não tem nada. Mas isso o link do YouTube. Não, o link do YouTube ela disse que era para falar contigo, ou depois ela me passava o link. Ela não me Tá. passou ainda. Isso é o arquivo que tu baixou, né? É. Entendi, certo. Então pode ser que eu já tenho o link aqui do YouTube, deixa eu ver se eu consigo compartilhar com vocês. Agora, deixa eu ver. Minutinho, tá, gente? Fiquem aí, tá? Não saiu, não. Entrando aqui. Aula. Por isso que eu vi que não tinha nenhuma visualização de vocês. Peraí. Gente, eu vou depois passar no portal, porque eu não tô conseguindo entrar aqui, tá? Mas Pode vai ser? passar o link Vou, do mas eu vou YouTube. explicar de novo o exercício para vocês, tá? Que aí eu falo novamente para quem não assistiu, aí eu explico. Esse exercício, quem foi para a parte do Centro Fashion já começou a fazer, eu já expliquei. Lembra que era aquele, eu pedi para vocês selecionarem 6 lojas, dessas 6 lojas, eu queria que 3 não tivesse com VM bom, né? E 3 lojas estivessem com VM bom. E aí eu queria que vocês observassem letreiro, cores, comunicação visual, iluminação, entrada, vitrine, qual é o tipo de vitrine e a forma de exposição dos produtos, tá? E aí vocês montassem uma apresentaçãozinha no PowerPoint com essas imagens. Quem foi para o Centro Fashion vai fazer as lojas do Centro Fashion. Quem não foi vai pegar lojas da internet, não vai sair de casa, né? Porque estamos de quarentena, por favor. Então vai pegar lojas da internet e vai fazer essa análise de 6 lojas, 3 com a parte do VM da fachada bom e 3 ruins. E marcar o que está ruim, né? Com setinhas, textos, legendas, marcando para eu entender a análise de vocês através dessa apresentação. Eu quero que vocês me mandem os PDFs, aí vocês escolhem se vão fazer no PowerPoint, se vão fazer no Canvas, no Illustrator, pode ser qualquer um, desde que vocês me mandem um PDF e que eu consiga entender essa análise das 6 lojas através de setas, textos, né, legendas, certo? Deu para entender, gente? Deu sim. Para fazer pegando da internet, só é difícil achar uma loja
com Quem, todas essas quem é que tá imagens. falando? É a Letícia. Ah, então tu não foi, né, pro Não Centro foi. Fashion, certo? Não, aí, Letícia, tu vai pegar na internet a fachada de uma loja com a vitrine, tu vai analisar isso aí. O ruim vai ser tu achar as 3 ruins, né? As 3 difíceis, mas existe. Existe. Principalmente se tu botar no Google Imagens. Se tu botar no Pinterest, não, mas se tu botar no Google Imagens, vai aparecer um bocado de loja que tem o VM errado, né? A comunicação visual da fachada e da vitrine que não está de acordo com isso. Por exemplo, tu vai olhar se o letreiro tá ok, se as cores estão corretas, se tá fácil a comunicação visual, se a iluminação tá boa, se a entrada ela tá boa, qual é o tipo de vitrine que tá expondo os produtos, como é que os produtos estão sendo expostos, certo? Eu já fiz isso naquele trabalho, justamente que era para pegar 2 lojas e fazer o VM delas. Uma que eu peguei era o VM horrível, que era até uma Iguatemi, que era péssimo. Eu peguei justamente para ter esse contraponto aí de um bom e um ruim. Aí eu vou fazer a Pronto. mesma Aí tu coisa. vai fazer de novo, mas tu vai pegar outra loja na internet, né? 6 no caso. Uhum. Aí eu queria que vocês me mandassem até terça-feira, certo? Isso aí, que é o exercício de vocês, que ele vale 1,5 ponto para V1, tá bom? Tá bom. Todo mundo de acordo? Tem gente que eu não tô conseguindo ativar o som. Lívia, a Carol, Oi, Carol. esse arquivo desse exercício, ele já está no portal? Esse arquivo tá no portal, coloquei. É que eu tinha procurado aqui e eu não achei. Ele está em alguma aula Tava específica, no né? arquivo. Hum, Dá uma olhada. Quando terminar aqui, eu vou ver como é que tá lá. Qualquer coisa eu coloco novamente para facilitar para pronto. vocês, tá? Eu acho que eu Tá vou bom. colocar em aula. Certo, no bate-papo aqui eu coloquei o link do YouTube, viu, Letícia? Tu conseguiu, Oh, obrigada, Carol. Vou tentar aqui abrir. tu conseguiu abrir, Carol? Consegui. Se Eu tu, vou copiar aqui do teu, Carol, para ver se eu consigo abrir. Aí eu pedi qualquer coisa a Lauren mandar lá no grupo do manda para WhatsApp. o grupo que tá todo mundo. Meninas, se Tá vocês certo. quiserem me adicionar provisoriamente nesse grupo, podem me adicionar, tá? Que tá todo mundo. Tá bom. Agora a Rafa tá como administradora. Tu pode pedir para ela te colocar lá. Tá, eu vou Fica mais pedir. fácil para mandar o link para quem É, não conseguiu abrir. Não foi só eu. porque os únicos contatos. Tu conseguiu abrir? Eu tô tentando aqui abrir do link da Carol. Me dá só um feedback aí se tá conseguindo abrir, que aí eu encerro aqui. Quando pede para fazer ali a vitrine tipologia, é para dizer mais ou menos o quê? Para você, tipo assim, dizer se é uma vitrine, se tem vitrine, né? Porque tem loja que não tem vitrine. Se é uma vitrine fechada, se é uma vitrine aberta. Ah, certo. Ok, Conseguiu abrir o obrigada. link? Deu certo aqui, abrir no computador, o link da Pronto. Carol. Pois manda para as outras o link da primeira aula, que eu vou colocar o link agora dessa segunda para quem não pôde assistir nesse horário, tá bom? Tá bom. Pois um beijo, meninas. Tchau, Beijo, até a tchau. próxima semana. Tchau, Até, tchau. Obrigada, tchau. prof. De nada, tchau.